Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Luíde Matheus Braga nasceu na linda cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde morou até os 17 anos, quando foi para Aracaju, Sergipe. Teve uma infância muito feliz, mas perdeu o pai e viu sua linda e perfeita história passar por uma grande provação. A família ficou totalmente desestabilizada e ele acabou assumindo os negócios da família e indo morar com um tio em Aracaju. Totalmente preconceituoso para com os cristãos, no final da faculdade de Direito, decidiu que ia provar para um amigo que religião não faz sentido. E assim, aos 22 anos de idade, aquele grande opositor da igreja acabou apaixonando-se por Jesus Cristo e é capaz de citar o dia, a data, a hora e o segundo de um encontro maravilhoso que mudou sua vida em 180 graus. A partir dali, ele teve reescrita a história da sua vida, descobriu um amor paciente, que não condena, não acusa, mas espera, regenera, santifica e salva. Luíde Braga, eu tenho que confessar que quando eu vi seu testemunho aqui numa visita que você fez para o NASP, eu fiquei desesperada. Eu falei, eu tenho que convidar esse rapaz para o 180. Muito obrigada, porque você saiu de Brasília. Uma honra para a gente ter você aqui, uma realização de um sonho. A honra é minha, eu que gosto muito do programa de vocês e estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Muito obrigada. Fala para a gente um pouquinho da sua formação religiosa. Que base religiosa você teve? Veja, eu sou um típico brasileiro na minha formação religiosa, né? Eu tenho uma formação muito misturada. No início da minha vida eu fui coroinha, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, a minha família é uma família de descendência italiana, então a gente sempre seguiu a religião católica com muita intensidade. Até que eu cheguei na adolescência e acabei assim desacreditando naturalmente, não foi uma coisa assim focada, eu não quero mais acreditar em Deus, não quero mais. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, à medida que eu ia absorvendo conhecimento, eu fui me afastando de tudo que era ligado à religião, por uma série de questionamentos não respondidos. Comecei a ter assim, um ceticismo mesmo, né? O que é natural um pouco dessa idade, mas acabou sendo incentivado pela perda do meu pai, pelo contexto em que eu comecei a viver, pelas coisas que eu comecei a conquistar na minha cabeça com os meus próprios esforços. Isso foi dando uma esfriada natural na religião. Não foi algo intencional, mas foi algo que foi acontecendo. E acabei buscando, aí sim, eu nunca abandonei o lado espiritual da coisa. Eu acabei abandonando a religião institucionalizada. E dentro de uma linha filosófica, comecei a buscar mais o Oriente, comecei a buscar mais um lado de meditação, de uma espiritualidade menos focada numa instituição e mais focada no eu. Né? Mais focada, eu saí de uma instituição para o eu. Na verdade, nessa transformação, Deus, a sensação que eu tenho é que Deus mesmo pouco participou. Né? Quando você olha para o Luíde de 20 anos, vamos supor, por que você diria para mim que seria praticamente impossível esse Luíde ter um encontro com Jesus Cristo, aceitar uma religião tradicional, doutrinas? Por quê? Contextualiza para a gente. Porque para mim religião sempre foi uma forma de controle de massa. A minha forma era uma forma de manter as pessoas calmas, as pessoas tranquilas, né, apaziguadas. E, na verdade, o espírito que eu tinha era um espírito muito mais de revolução. Era um espírito mais de buscar uma coisa diferente. E eu, na minha cabeça, esse espírito ele era totalmente incompatível
com o que se pregava nas religiões oficiais, com o que se pregava dentro dessa linha, e eu acabei gerando uma oposição a isso, né? Não uma oposição de desrespeito, mas uma oposição dentro de mim. Eu não queria ter nenhum tipo de contato com esse tipo de religião, com esse tipo de coisa posta, com esse tipo de me sujeitar a algum tipo de orientação, a algum tipo de um dogma. E isso criou uma rejeição nisso. O que você achava quando você via uma pessoa espiritual, uma pessoa religiosa, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja? Qual era a sua noção dos crentes? Veja, a minha noção do crente, o que que era? Era uma figura com uma certa ignorância, né? E suscetível a qualquer coisa que você atribuísse a algo sobrenatural. E isso está cada vez mais forte, não só no crente, mas todo mundo se impressiona com o sobrenatural, né? E a sensação que eu tinha é que essas pessoas buscavam o sobrenatural e atribuíam tudo do sobrenatural a Jesus ou ao demônio, ao diabo. E viviam essa dualidade, que na verdade é uma dualidade que vem de outras religiões, de outros mitos, e criava-se, para mim, isso era uma coisa ridícula. A própria dualidade entre Deus e o demônio, para mim, é ridículo, né? Porque você não tem você não pode comparar Deus a uma criatura, né? E essa comparação que as pessoas tinham de dizer, não, aqui é Deus e aqui é o demônio, como se isso fosse um duelo de faroeste em que quem sacar primeiro, atira. Então, isso para mim, sempre rejeitei muito essa postura. E isso no crente, para mim, era muito forte, né? Mais forte até do que no católico ou de outras religiões. Você disse que, na verdade, você nunca abandonou essa consciência espiritual, né, do ser humano e de você como pessoa. Você tinha contato com a Bíblia? Você chegou a buscar Deus da sua própria forma? Veja, foi engraçado. Eu sempre estudei muito, não só a Bíblia, mas outros livros de outros oficiais de outras religiões. O Alcorão, a própria Torá, que tem muitas coisas diferentes da Bíblia. E eu me lembro que quando eu estudava para adquirir ortografia, para poder, no vestibular, me preparar, eu li esses livros na linguagem mais tradicional que tinha. Eu tinha uma mesa de fórmica grande no meu quarto, e eu ia lendo e ia anotando todas as palavras diferentes, e eu só apagava as palavras quando eu tivesse assim, a plena convicção do significado. Mas eu li todos esses livros apenas com uma intenção histórica, Olha. apenas com uma intenção cultural, nunca tive nenhum tipo de contato, porque para mim eram elementos míticos, né? É claro que com uma leitura dessa eu jamais poderia descobrir as profecias, eu não conseguia fazer nenhuma correspondência. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você já conhecia essa igreja? Você sabe que o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele já fala tanta coisa que eu tive o primeiro contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu falei, gente, que negócio estranho, né? Porque Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sétimo de quê, né? Sétimo de quê? Então, por si só, o nome da igreja, ele já gera uma curiosidade. E, na verdade, eu não tive o primeiro contato com a igreja, eu tive o primeiro contato com o efeito que a igreja fez sobre uma pessoa. Como assim? Eu tinha um amigo que ele era, como é que eu poderia dizer assim, uma encrenca em pessoas, sabe? Ele era um indivíduo, assim, que gostava de arrumar confusão. Assim. Só para a gente se situar um pouquinho, ali você estava aqui na faculdade? Eu estava na universidade. Ah, tá. Então esse amigo era também... E dentro da universidade, o que acontece? No meu contexto da universidade, eu fui um dos fundadores do centro acadêmico, para você ter ideia desse espírito revolucionário que você tinha. E naquele momento nós fizemos uma coisa apolítica e a gente rejeitava qualquer tipo de postura política naquilo. Então, eu organizava os eventos, eu levava o pessoal de ônibus para outro lugar. Eu devo ter feito umas 1.400 horas de congresso durante o meu curso, só levando o povo para passear, fazia e tal. E aí eu conheci esse amigo. Na verdade, eu já o conhecia de antes, de algumas matérias que a gente tinha feito. E ele gostava muito de rock quando eu o conheci. Ele era fã do Engenheiros do Havaí, era uma coisa assim bem, como é que eu poderia dizer, bem estranha para o contexto mais pop, mais dance music que a gente vivia naquele momento ali. E aí ele, de repente, aparece centrado, né? Aparece um indivíduo falando de elementos transcendentais, da importância de se manter a calma e a harmonia, e as notas melhoraram, e ele começou a ter um raciocínio mais colocado, mais lógico, e eu disse para ele, meu amigo, o que está acontecendo com você aí, que você está que revolução uma figura meio diferente? Assim, ele disse, não, eu estou fazendo uma terapia de grupo agora. Uma terapia de grupo? Era totalmente incompatível com a postura dele. E eu disse para ele assim, cara, um dia eu vou nessa terapia de grupo sua para ver como é que está esse negócio.
E esse foi o meu erro ou o meu acerto, né? Porque depois disso, toda sexta-feira, ele estava na porta da universidade, na porta da minha sala de aula, dizendo, e aí, vai hoje? Você Eu começou a ir com ele? Não, ele insistia para eu ir, mas eu nunca ia, né? Ah, entendi. Você vai hoje? Eu disse, não, não vou. Tinha dia que eu ia sair mais cedo, quando eu ia sair, ele, ainda bem que eu vim mais cedo hoje, né? Você está aqui. E até o dia que eu fui para essa terapia de grupo. E aí, quando eu cheguei nessa terapia de grupo, eu fiz uma coisa que eu costumava fazer. Eu chegava, assim, numa reunião, às vezes, de cristãos, de crentes, assim, e aí eu pegava, às vezes, a doutrina do budismo, às vezes uma doutrina da nova era, uma doutrina, assim, espiritualista, e trocava os personagens, colocava Jesus, Pedro, criava alguns diálogos fictícios ali só para saber. E o engraçado é que a reação era as melhores possíveis. Louvado seja Deus, esse menino vai ser um pastor, olha o que ele fala. Não pastor nada, ele está perdido, sabe nem que acredita, não conhece nem a doutrina que eles acreditam. E aí quando eu fui para essa terapia de grupo, etc., tinha ali uma criança, quase adolescente já, e eu comecei a fazer isso também, né? E eu comecei a fazer isso e a pessoa, na hora dos momentos ali, ela disse assim, olha, o que você está falando é bonito, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E aí foi a primeira vez que eu senti que eu estava num lugar onde as pessoas, ao menos, sabiam em que acreditavam. Uhum. Depois eu fiquei sabendo que essa terapia de grupo se chamava pequeno grupo, né? Olha. E aí foi uma coisa mais estruturada e comecei a conviver ali com eles. Mas o meu objetivo, desde sempre, quando eu entendi que era algo religioso, era tirar esse meu amigo da igreja adventista. Olha. Meu objetivo nunca foi me tornar um adventista. Em hipótese alguma isso passou pela minha cabeça. Você entrou ali determinado. Não, na verdade, não era que determinado. Eu queria mostrar para ele que ele não precisava de se alienar para mudar. Uhum. Né? Eu achei que ele poderia ter uma terapia, ele poderia trabalhar aquilo sem depender de um elemento religioso, de uma coisa institucional. Que essa transformação poderia ser muito mais autêntica do que a que ele estava vivendo. Uhum. Esse era o meu conceito. Né? Certo. E aí você conheceu então a igreja adventista? E aí ele me convidou para ir ao batismo dele. É mesmo? Porque ele não era batizado Sim. ainda. E eu fui. E foi muito engraçado porque a igreja adventista, ela tem algumas coisas que mexem com a gente, que é diferente. Uhum, né? uhum. E eu me lembro que uma mulher cantou no batismo dele. Né? E a igreja em que eu frequentei, que eu tive o primeiro contato, que foi na igreja central de Aracaju, nesse primeiro contato a igreja tinha 1.200, eu me lembro exatamente, a igreja tinha 1.283 membros, na época, para ser mais específico. E por que eu me lembro dos 1.283 membros? Porque quando ela terminou de cantar, eu me levantei e bati palma. Olha! Né? E dentro da igreja adventista, você não costuma bater palma para as pessoas exatamente para valorizar a música, valorizar o momento, não quebrar ali a espiritualidade, mas eu não sabia disso. Né? E eu bati palma sozinho. Olha. E eu me lembro que eu disse, ninguém gostou aqui, mas essa menina cantou tão bem, será que ela canta, será que tem gente que canta melhor do que ela aqui? Né? E a moça disse, não, a gente gostou. Eu digo, mas não parece que você gostou. E aí eu comecei a ter esse contato com a igreja, mas sempre com esse objetivo, tirá-lo. E aí, depois da minha cabeça, eu elegi mais alguns que eram gente boa, entendeu? Eu elegi mais alguns gente boa que valia a pena tirar dali. Né? Tá tirar ótimo. daquela alienação ali, né? Luíde Braga, com todo esse pano de fundo aqui que você preparou pra gente, essa figura que você montou do Luíde Braga lá de 20 anos, jovem, cheio de portas abertas para a vida, o que foi que aconteceu que com tantas crenças bem enraizadas, opostas à ideia de Deus e religião, e você acabou se rendendo para Jesus Cristo? Que isso? Você sabe que eu primeiro fui convencido. E a conversão, ela foi para mim algo muito, muito, muito instantâneo. Né? Foi para mim algo muito instantâneo. A lógica veio antes. Mas uma coisa que era ilógica para você antes. Mas assim, a religião, às vezes a gente quer buscar uma lógica na religião, mas você nunca vai conseguir achar lógica na religião, porque não é lógico. Porque nós somos limitados para entender isso. Né? Então, assim, uma criança consegue perceber muito mais o elemento religião do que nós que ficamos buscando uma lógica dentro disso, porque não tem. Só que eu comecei a buscar os fatos históricos disso. Então, eu fiz 3 estudos bíblicos ao mesmo tempo. E foi muito engraçado porque os 3 estudos bíblicos que eu fiz eram sempre com a finalidade de mostrar que as pessoas que estavam me dando a aula estavam equivocadas. Né? Então, assim, mas eu agradeço muito a Deus porque foram 3 pessoas muito preparadas que me deram o estudo bíblico.
E eu me lembro que eu cheguei uma vez para um pastor até muito conhecido aqui do NASP, cheguei para ele e disse assim, que na época era o pastor da Igreja Central de Aracaju, e eu disse para ele assim, eu queria saber qual é a base dos Adventistas do Sétimo Dia, porque eu preciso entender um pouco melhor vocês, porque eu sinto que cada um fala de uma coisa, cita muitos elementos históricos, mas eu queria saber qual é a base de vocês. E ele me disse que o verdadeiro Adventista já tinha lido 71 livros. Ai, ai, ai. Eu disse, poxa, 71 livros, né? Vocês gostam de ler, assim, os 66 da Bíblia. Opa! Eu digo, já deu uma avançada, esse eu já li. Ele disse, os 5 livros de uma série que a Igreja Adventista tem, editada no Brasil, em vários lugares do mundo, chamada Série Conflitos. Série Conflito. Essa Série Conflito ela é composta de 5 livros. Um dos livros chama Patriarcas e Profetas, o outro livro chama Profetas e Reis, o outro Desejado de Todas as Nações, o outro Atos dos Apóstolos, o outro Grande Conflito, que na verdade é um estudo muito profundo da Bíblia, com vários detalhes, com várias riquezas de coisas que a Bíblia não desce tanto a detalhes. E você topou? Topei, ganhei de presente uma coleção, que até há pouco tempo eu ganhei uma coleção similar àquela, porque a pessoa me deu de presente, me lembrando disso. E eu li tudo num ano só. Olha. Li num ano só. E aí eu vou ser muito sincero, lendo esse livro, foi impossível não me tornar um cristão. Olha só. Foi incrível, pela primeira vez na minha vida, ter sistematizado tudo aquilo que me gerava dúvida, colocado dentro de um sistema que por si só se provava. Olha. O meu conceito, o meu raciocínio científico era muito forte nessa época. E quando eu percebi um pressuposto provado pelas evidências derivadas desse pressuposto, ou seja, quando eu vi esse pressuposto, a existência de Deus, provado pelos elementos proféticos, pelos elementos históricos, e por um raciocínio lógico dentro da própria Bíblia, eu voltei a ter fé. Olha, que coisa linda. Eu voltei a ter fé. E o engraçado é que depois que eu voltei a ter fé, por essa análise científica, por essa análise de pressuposto, por essa análise epistemológica da estrutura, eu tive um estudo sobre a graça de Cristo. Ai, que coisa linda. E quando eu vi a profecia sobre Cristo, eu tive uma visão. Não, era isso que eu ia te perguntar, porque uma coisa é conhecer Jesus Cristo como você já conhecia antes, de estudos históricos. Ok? Outra coisa é você descobrir Jesus Cristo como Salvador. Que momento foi esse? Sabe que a graça ela é uma coisa muito estranha para quem não é um cristão. Os cristãos estão tão acostumados a falar de graça, Deus te abençoe, a graça de Cristo esteja com você. Ele não tem noção do peso. Quando eu falo graça, minha cabeça faz assim, uma quantidade tão grande de informações quando eu digo assim, olha, a graça de Cristo. Por quê? Porque a graça para mim foi o maior milagre da minha vida. Porque eu sempre cresci com o conceito de culpa. E esse é o conceito que a maioria da população vive, é o conceito de culpa. Então, por exemplo, quantas vezes você se pega a pessoa dizendo assim, eu não vou perdoar a Criane, porque a Criane não merece. Sim, olha o que ela fez. Você sabe que isso, às vezes até o cristão nega a graça fazendo isso. Ah, sim. Porque, Criane, perdão é para quem não merece. Porque se a pessoa merece, não é perdão, é reconhecimento. E às vezes os próprios cristãos não entendem isso. E quando eu entendi que perdão, através da graça de Cristo, era para quem não merece, eu aliviei a minha culpa não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, vivendo aquele sacrifício. Olha. Quando eu experimentei esse alívio, e eu me lembro do dia e a hora que eu experimentei isso. É isso que eu quero saber. Eu me lembro do dia e a hora. Eu estava estudando ali sobre o profeta Isaías, sobre as profecias messiânicas da vinda de Cristo. E aquilo para mim foi tão claro, porque eu juntei o conhecimento histórico que eu tinha. E quando eu tive o acesso a isso, eu me lembro que quando o instrutor bíblico falou da graça e eu senti o efeito da graça, eu olhei dentro dos olhos e eu tive a imagem de alguém afirmando aquilo que estava acontecendo. Dentro dos olhos dele, eu vi isso. Puxa vida. Eu vi uma pessoa dizendo assim, como se tivesse assim, você entendeu agora? Como se dissesse assim, você está vendo agora o que eu te disse? Quer dizer, eu tive que quebrar toda essa barreira, todo esse elemento que acabou sendo um degrau para eu chegar ali. Né? E quando quebra isso, é como se fosse ele diante de mim dizendo assim, você entendeu? Poxa, caiu a ficha. Você entendeu agora?
sabe? Ah, Você é. entendeu o que acontece, qual é o meu objetivo com vocês? Quer dizer, você está entendendo que eu não quero controlar a massa, você está entendendo que eu não quero controlar você, você está entendendo que eu não quero controlar a sua vida, na verdade, eu quero que você enxergue além do óbvio. Né? Então, eu comecei a enxergar além do óbvio. Qual foi o Né? tema da sua oração? Primeira oportunidade que você teve de cair de joelhos depois desse momento. O que se diz para Deus? Você sabe que a primeira coisa que eu experimentei, quando eu experimentei a graça, é que eu podia perder tudo. Que coisa Foi uma forte. sensação maluca isso. Porque Podia morrer. a minha sensação foi de desapego total. Porque o que eu vivia antes? Eu vou dizer o que eu vivia antes. Eu vivia a ansiedade de ter. Uhum. E quando eu tinha, o tédio de possuir. Era Muito assim. comum a nossa A sociedade. ansiedade de ter, quando eu tinha, o tédio de possuir. E quando eu tinha o tédio de possuir, eu já queria outra coisa. E assim eu ia com tudo na minha vida. Nos meus relacionamentos, no meu carro, na minha empresa, na minha casa, com as minhas roupas, com tudo que eu tinha. E quando eu experimentei Cristo, isso perdeu o sentido. A sensação que eu tinha é a seguinte: não, se eu não perder tudo agora, eu estou feliz. Né? Que revolução. E era isso que acabou acontecendo na minha vida, porque quando eu aceitei Cristo, eu acabei perdendo tudo. Né? E eu já perdi tudo 2 vezes, diante da minha fé, diante daquilo que eu quis, né? Porque seguindo a Cristo e aceitando esse desafio. E você sabe que ainda hoje eu vivo essa sensação? É mesmo? Eu vivo essa sensação e isso para mim é um teste da minha fé. Eu me imagino sem nada e vejo se eu estou feliz sem nada. E aí eu sei que eu ainda estou aceitando a graça de Cristo. Mas como que você encaixa? Eu sei que muitas dúvidas e questionamentos que você tinha foram respondidos, mas principalmente aquela primeira questão que você levantou no primeiro bloco, né? Essa separação de religião e de experiência com Deus. Por que para você o encontro com Deus teve que vir agregado à religião adventista do sétimo dia? Por que você não poderia simplesmente ter tido um contato com Deus e segue sua vida? Por um motivo muito simples, porque a religião, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma religião desafiadora. Ela te desafia a levar a um contato com Deus pessoal. Ela não é algo. Os pastores são assessores. Eu costumo dizer isso, os pastores são assessores. Né? A estrutura da igreja é uma forma de te assessorar nesse contato com Deus. Uhum. Todas as programações. Mas na Igreja Adventista, o valor está no desafio pessoal. E a igreja te desafia a ter um contato mais intenso com Deus. Nem todos aceitam esse desafio. Nem todos vivem esse desafio. Mas aqueles que aceitam e aceitam esse desafio da igreja para estabelecer através dela, ou seja, através dos instrumentos que ela te proporciona, esse contato com Deus e o Espírito Santo agindo sobre isso, usando os instrumentos todos, ela te proporciona esse desafio. Então, isso foi para mim essencial. Uhum. Uma igreja que me levasse a aceite, porque você tem que aceitar, faça. A igreja adventista é o contrário. Você não tem que aceitar nada porque você tem que aceitar. Você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que entender. E a fé é uma fé racional que te leva a um momento emocional especial. Por isso eu acredito que Deus escolheu o caminho da igreja adventista para mim e pode escolher também para todas as pessoas que vivem esse desafio intelectual, que vivem essa dúvida, né? Que às vezes pode ter até um ateu, né? Porque, veja, eu tenho vários amigos, os adventistas mais intensos que eu conheço hoje são ex-ateus. Porque conheceram Deus de um caminho totalmente diferente. E se eu não tinha preconceito, eles têm menos ainda. Então o contato de Cristo sobre eles é uma coisa fantástica. Você tinha que ver o efeito disso sobre essas pessoas. Né? Olha, um milagre, né? É isso que você é. E mais uma vez é um prazer para a gente ter essa encarnação de um milagre aqui na nossa frente. Nós temos encarnação única, né? De uma vida só. Claro, claro. Um minutinho aqui de um ping-pong no nosso programa. Vou te falar uma palavra, você me diz o que vem à sua mente. Vida. Entrega. Deus. Um desafio. Juventude. Falta de medo. Sucesso. Algo que se conquista numa existência inteira. Dinheiro. Um instrumento. Carreira. Construção. Um sentimento constante. Paciência. Um privilégio. Conhecer a graça. Um medo. Autorrealização. Um pedido. Perdão.
Uma grande verdade. A liberdade vem pelo desafio e pela aceitação. Uma grande mentira. Você pode mudar a sua vida. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Isaías 1:18. Vinde, pois, e arrazoemos. Esse versículo foi convite de Deus para você. Amém. Você aceitou, verdade. provou e viu que Deus é bom. E a gente só é abençoado com essa sua história. Eu que agradeço a Muito oportunidade. obrigada. Obrigado. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada, deslumbrantes. Essa história é tão maravilhosa. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.